Empresa grande, empresa pequena, empresa média. Acho que hoje no mercado tem vários tamanhos de empresa, né? Eu venho da minha carreira, assim, trabalhando em muitas empresas de tecnologia de pequeno a médio porte. Na contramão, o Jordan já vem mais em empresas grandes. E a ideia hoje é a gente falar um pouco dessas diferenças, um pouco de papéis, responsabilidades, trade-offs, as burocracias, as diferentes burocracias que envolve, né? Dentro desse tipo de empresa e também as possibilidades de crescimento, né? Planos de carreira. Então, a nossa ideia hoje é dissecar aí bem no detalhe as diferenças entre a empresa pequena e a empresa grande. E aí, Jordan, quais são os teus, baseado nas suas experiências, o que que tu entende assim de papéis e responsabilidades da empresa grande? E aí depois eu vou tentar trazer a minha visão das empresas que eu já passei. Certo. Bom, acho que primeira coisa é a gente responder uma coisa que a gente vê muitas vezes por aí, a galera questionando quem tá começando na área, ou até em fóruns e outros podcasts que eu já ouvi, ou até na Bolha Dev, enfim, tipo assim, cara, tem diferença trabalhar numa empresa grande para uma empresa pequena? E a resposta é sim, tem muita diferença. E essa diferença não significa que é melhor ou pior, apenas que é diferente. Tem casos que é melhor, tem casos que é pior. E eu vejo que muito esse melhor ou pior vai muito do perfil da pessoa. Então não tem ali especificamente, tipo, ó, a grande é melhor nisso, a pequena é melhor nisso, e vice-versa. Meio que é o perfil da pessoa. Aí, cara, vamos lá. Eu acho que eu e tu começamos a carreira, acho não, nós dois começamos a carreira juntos, uma empresa pequena, então a gente veio moldado naquele ambiente da empresa pequena. E ao longo da nossa carreira a gente foi tendo aí diferenças de empresas com base nas nossas experiências até chegarmos nos tempos atuais. Nós dois aí temos tempos parecidos de carreira, mas aproximadamente 10 anos nós dois, vamos arredondar aí, acho que tu um pouquinho mais, né? Até uns 11 tu dá, né? Mas Como assim eu dou há 11 anos? O que você tá não. sabendo? Não, tu é deve faz uns 11 anos já, certo? Cara, e engraçado, tu falou, e de fato, eu comecei em agosto. A minha primeira experiência de trabalho na TI foi em agosto e a gente tá em agosto. Então faz de Ó, fato 11 anos. olha aí, pô, parabéns pra você, meu amigo, Muito bem parabéns. pontuado. Parabéns, parabéns. Mas assim, a gente começou, né, na empresa pequena e a gente foi trilhando caminhos aí. Então, assim, tem muitas diferenças de empresa grande para empresa pequena, de novo, né, botando panos quentes aqui. Não é um juízo de valor do que é melhor ou pior, é muito de perfil, mas acho que aqui vai a gente descrever essas diferenças, que são dúvidas que as pessoas têm, e eu acho que como a gente já experimentou as duas coisas, vale falar sobre. Cara, primeira coisa, pensando em papéis e responsabilidades. Eu sei que tu jogou a pergunta pra mim, mas eu meio que vou responder e vou jogar pra ti também. Pensando em papéis e responsabilidades, o que que muda muito de uma empresa para outra? Vamos lá. Em empresa grande, espera-se, e é o que acontece assim, de maneira geral, que é tudo muito bem definido. Por exemplo, esse papel tem essas responsabilidades, você nesse cargo tem esse escopo, você vai cuidar desse canteirinho aqui, tem N canteiros, cada um tem aquela responsabilidade, tem esse tipo, tem esse gerente que cuida disso, tem esse líder que cuida daquele outro, então é tudo muito bem estruturado, vamos dizer assim. E você também tem aquela ideia da onde tu pode ir. Aí até pensando em falando sobre plano de carreira, que não é uma coisa que existe em todas as empresas, mas vamos botar aí que nas empresas grandes tem de alguma maneira, tu tem ideia, pô, eu sou Dev Júnior 1, aí pode ser que tem empresas que vai direto pro Pleno, outras eu vou virar Dev Júnior 2, Dev Júnior 3 e vou galgando esses novos passos. Então, de maneira geral, tem esses papéis e responsabilidades na empresa grande são melhores definidos. Já numa empresa pequena, tu vai ver, dependendo da situação e da, de como ela é, tu vai ver um estagiário comitando direto em produção, por exemplo. Então, vamos, me dá teu overview aí. Não, eu acho que tu trouxe vários pontos, assim, que até eram coisas que eu ia comentar, né? Muito da visão da empresa pequena, porque, claro, minha carreira, ela começou na empresa pequena e ela seguiu, assim, muito em empresas de pequena, médio porte, né? Até tem uma definição bem estabelecida de mercado, que é o tamanho da empresa, normalmente ela vai
Tem várias maneiras de medir, né? Mas a mais normal é sobre o faturamento dela. E se eu não me engano, empresas até 10 milhões de faturamento anual, se eu não me engano, é considerada uma empresa pequena. Então tu vê que uma empresa pequena, para faturar 10 milhões, não é tão, na minha percepção, não é tão pequena assim, né? Mas ok. Exato, exato. É que também tem muito, dependendo do ramo que é a empresa, fatura 10 milhões, mas o lucro líquido disso aí acaba sendo, ge- pensando em faturamento, é esse Uhum. valor absurdo, mas dependendo do ramo, sei lá, não deve ficar É, o, com um o custo milhão, tá operacional é ligado? muito alto, né? Exato, então por isso que. Mas eu te entendo, realmente, a gente olha esse número assim, pô, como que algo é dito pequeno? Eu até perguntei isso pro Jorge antes da gente começar a gravar, se chamar uma empresa dita pequena, se é um termo pejorativo, se era o caso, ele disse que não é, de fato, é uma nomenclatura que o mercado estabelece, né? Acreditei 100% em ti, meu amigo, tu é minha visão de verdade. E, cara, pensando mesmo em números, assim, pô, como algo, 10 milhões de faturamento é uma empresa pequena, mas pensando no mercado, pode ser que seja, né? Porque a galera fatura bilhões aí, né? Concordo. Então, essa questão, assim, né, da pequena, se o caminho da pequena, não vamos usar ali o intermediário, né, as médias, mas focando muito numa empresa mais enxuta, eu vejo que parte de papéis e responsabilidades, para mim, o que fica mais evidente, assim, é essa sobreposição de papéis, sobreposição de responsabilidades, né? Tu não tem uma estrutura para sustentar algo bem dividido, algo bem equilibrado, algo bem separado, né? Acho que em diferentes níveis a gente consegue ver assim o impacto disso, né? Até daqui a pouco em times técnicos, no sentido de que tu não vai ter daqui a pouco várias squads dentro de um produto, onde cada um vai olhar um módulo, vai olhar uma feature específica, um pedaço específico, um serviço específico, né, numa arquitetura que puxa mais ali pro microserviço. Na empresa pequena, dificilmente tu vai ter isso. A gente vai ter um time mais enxuto, vai ter ali uns 5 engenheiros dividido entre full stack, back-end, front-end, que vão cuidar do produto como um todo, né? E até mesmo a nível organizacional da empresa, né? Então, daqui a pouco tu vai ter ali um papel de um gerente, que na verdade ele vai estar fazendo mais do que de um gerente. Ele vai estar pegando responsabilidades, talvez, de cargos acima, de cargos que talvez deveria ser um diretor atuando, talvez um líder técnico, vai fazer uma coisa meio híbrida por necessidade, né? Uma empresa pequena, ela não tem assim, dinheiro suficiente para ter todo mundo na sua caixinha fazendo o seu papel operacional dentro daquele processo, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que também eu acredito muito que não necessariamente, nem sempre, claro que depende muito do ambiente, de como as pessoas lidam e gerenciam isso, mas que eu vejo que são ambientes que normalmente vão nos expor. E eu acho que exposição é algo muito benéfico na maioria dos casos. Porque normalmente quando a gente se expõe a algo que às vezes a gente não tá nem pronto, acho que tudo na vida, assim, é difícil a gente dizer que tá pronto, né? Eu Eu diria trago que a gente assim nunca tá pra. pronto pra É, nada. tipo assim, a paternidade. O dia que eu virei pai, eu não tava pronto pra virar pai. Eu acredito que nenhum pai tá pronto pra virar pai. Sabe? Só virar pai e é pai, vira e faz, e é isso, sabe? É. Então é difícil assim dizer o pronto, sabe? Ah, tô pronto pra isso. Mas quando tu te expõe, tu é obrigado a ficar pronto, a aprender a lidar com aquilo ali. Então acho que normalmente a exposição te tira de uma zona de conforto, sabe? Te mexe um pouco com aquela coisa mais, aquela posição mais segura. Assim, de olha, tá, ok, eu tô aqui, essa aqui é minha única responsabilidade, então eu sempre gostei de exposição a coisas diferentes, né? Tanto que eu tinha o quê? 1 ano de carreira, 1 ano e meio, e eu tava com um líder de um time, sabe? Eu não sabia nem programar direito ainda. E eu tava líder de um time, sabe? Acho que, claro, cometi muito erro, atropelei muita etapa, mas eu aprendi muito também. Eu, Muito eu nessa fui fase. mentorado pelo Jorge. Tu foi mentorado por Eu mim, não- exato. Tu fez parte de um dos primeiros times que eu liderei na minha carreira com menos de 2 anos de experiência, né?
Então imagine aí um júnior sendo líder de uma equipe, né? Não existe, né? Mas também na mesma empresa a gente fazia deploy por FTP, a gente, né? Comitava, se precisava fazer backup, a gente pegava um arquivo e botava ponto .bkp, duplicava ele. Então, coisas estranhas aconteciam naquela empresa. Mas super agradeço, super válido, ó, vai viver sempre aqui no meu coração, vou ser sempre muito grato, muito por essa exposição. Acho que as coisas foram acontecendo precocemente na carreira por causa disso, sabe? Ter contato com o cliente, lidar com parceiro de integração. Eu, com 2 anos de carreira, tava liderando a integração com um puta de um RP gigantesco, sabe? Falando com o time técnico dos caras. Não era minha função, aquilo não era minha, não deveria ser minha responsabilidade. Mas por um contexto de uma empresa pequena, de uma empresa mais enxuta, de uma empresa sem muito budget para ter pessoas fazendo essa responsabilidade, eu acabei sendo exposto. Eu vejo que isso me ajudou muito a ter visões diferentes, assim, a estar talvez pronto, entre aspas, para essas fases que deveriam acontecer mais na frente da minha carreira muito antes, né? Então, eu vejo que isso é uma coisa que pode ser positiva e também pode ser negativa, né? Porque dependendo. E aí eu gostei muito de uma coisa que tu trouxe que eu ia trazer, que é perfil. Eu acho que vai muito perfil de pessoa a pessoa. Claro que vai ter uma pessoa que ela vai precisar mais da coisa a conta-gotas, da coisa cadenciada, das suas etapas bem estabelecidas ali, de uma responsabilidade. Daqui a pouco, desde um estágio onde tu vai ter um acompanhamento mais próximo, onde tu não vai ter aquelas tarefas muito autônomas, né, que tu vai fazer, depois crescer para um júnior, já começar a pegar umas tarefas não tão complexas para fazer sozinho e ir crescendo. E tem pessoas de perfil que já é coisa muito mais loucurada, assim, né? Eu acho que eu vou muito mais pra esse caminho da loucurada, assim, de aprender, sabe, no desafio, assim, ó, cara, tem que resolver isso. Pega e dá um jeito, pega e te vira. Acho que a minha carreira, ela foi muito moldada nisso. E muito porque pequenas empresas nos proporcionam isso. Eu acho que é meio difícil de ter isso em empresas grandes. Eu não sei se essa é um pouco da tua percepção, Jordan. Eu queria até ouvir de ti, de quem já Uhum. tem uma estrada um pouco mais longa, assim, com empresas maiores, né, mais robustas, de se tu tem essa percepção também que é difícil de ser, é mais difícil de ser exposto em empresas grandes do que pequenas. Então, eu acho que isso aí, a resposta é sim e não. Por quê? Eu vou desenvolver ela. Só queria dar um passo para trás antes, pegando um ganho. Eu não quis te interromper, né, do que tu tava falando. Mas, por exemplo, tu falou sobre cargos, né? Papéis, Uhum, quando tu tava falando de cargos ali e tal. Acho que um exemplo bom de daí, tipo assim, talvez o cara que tá sendo, tipo assim, o cara que é coordenador numa empresa pequena, pensando mais em gestão, assim, ele tá preocupado com coisas que um gerente de uma empresa grande estaria, entendeu? uhum. Isso serve para um tech lead também, por exemplo. Então, acho que. Então, e aí vai muito esse lance da exposição que tu falou, tu vai estar exposto para essas coisas. Agora, indo pra tua pergunta, por que que sim e não? Porque eu acho que tem dois momentos para isso aí. Vamos lá, o que seriam esses dois momentos? Eu acho que, pensando num perfil, que nós dois, mesmo a gente tendo seguido caminhos diferentes, acho que a gente tem o mesmo perfil, que é esse Uhum. perfil, tipo assim, cara, me bota na chuva ali que é nós. A gente tem esse perfil, então eu acho que talvez a pessoa ali talvez que tá começando a carreira, e aí se não passar aquela coisa muito mastigadinha para ela e tudo mais, talvez uma empresa pequena pode ser um problema para essa pessoa, né, Uhum. em alguma instância. Não todas as empresas pequenas, obviamente, mas eu sinto que tem muitas empresas pequenas ali, uma empresa pequena mesmo, assim, que vai ter, sei lá, 2 devs e que tá só começando, ou talvez uma empresa que nem seja de TI, especificamente o desenvolvimento, e está começando com aquele setor ali, e vem uma pessoa que está muito começando ainda, talvez aquilo pode ser um problema para ela, porque tu não vai ter um desenho de uma coisa do que precisa fazer, vai estar muito ali no lifestyle não, naquele flow e vamos que vamos e tal. Pode ser que seja um problema para alguma pessoa, mas para outras isso pode ser um momento de brilhar, tipo, pô, olha só aqui, eu tenho uma oportunidade de dar tipo, de fluir os meus pensamentos aqui e botar minha criatividade no ar. Então, assim, pegando esse perfil de pessoas que gostam disso e nós dois temos esse perfil, eu acho que é muito bom porque ela te permite esse crescimento. Daí tu vira ali aquele Juninho Pro Max, vamos botar assim Uhum. que o Mano Devin fala, que tu é aquele cara desenrolado. Então, tipo, tu teve ali, pô,
Tu é um cara júnior, estagiário, mas, pô, já resolvi uns problemas aqui que talvez, se tivesse uma empresa grande, não chegaria para mim. Passaria isso pro pleno, pro sênior fazer, se fosse o caso, né? Então, pode ser aí que tu pode usar isso a teu favor e dar essa brilhada. Em contrapartida, por que eu falei que daí agora seria o não do meu sim e não na minha resposta para ti? Eu acho que quando tu chega em cargos maiores e tentando seguir na carreira técnica ainda, então pensando assim, junior, pleno, sênior, tech lead, depois staff e principal, né? Pensando assim, seria o desenho Uhum. mais comum, né, de carreira de desenvolvimento por aí. Na empresa pequena, tu vai chegar no máximo, talvez até tech lead. Tu não pensando em galgar novos cargos, porque nem se justificaria tu ser dev, Uhum. staff ou principal numa empresa pequena. Porque esses caras, eles pensam a nível de companhia, pensam na indústria, alinhando os interesses da companhia para onde a indústria está indo, enfim. N diferenças que esses cargos têm, né? Então, por isso não. Porque pensando nesses voos maiores, se tu ficar só. E voos maiores aqui eu não tô falando de salário, nada disso. Pensando nesse lance de responsabilidade que esses tipos de cargo, staff e principal, te trariam. São coisas que uma empresa pequena, dependendo da situação, ou se é uma pequena que está em crescimento, em transição, ela não vai te trazer. E porque não é o porque ela não tem aquele fim, ela não vai justificar tu ter um dev principal, por exemplo, né? Pensando nesse cenário. Então, por isso sim, não. Não sei se eu te respondi e tal, não sei Uhum. se eu me fiz entender. Mas é por isso que eu acho que é sim, não tem uma resposta correta. Não, vendo por essa ótica, assim, eu concordo, sabe? Essa questão de possibilidades estruturais vai chegar um ponto, dependendo do caminho, que tu só vai conseguir empresas grandes, né? Que nem tu comentou. Bom, hoje eu tô participando ali ativamente num processo de estruturação da empresa, vamos dizer assim, né? Então, cargos e salários, plano de carreira, organograma, como a gente cresce sustentável, como que a gente cresce saudável. E nessa construção de planos e carreiras, eu montei toda uma ideia, assim, já considerando, né? Bom, o que que a galera vai fazer depois do Tech Lead, né? Para que lado que caminha? E aí entra nessa questão, né? Ah, vai ter staff, vai ter principal. Cara, não, é uma empresa pequena, por que que a gente vai ter agora, assim, não tem, num médio e curto prazo, não tem visibilidade, a gente precisar ter essa estrutura, porque a gente não tem grandeza para ter alguém olhando só tecnicamente a companhia, né, que nem tu trouxe. Então eu acho que empresas pequenas, elas começam a bater no teto em algumas coisas, organizacionalmente falando, sabe? Então acho que é um ponto super válido, assim, que tu trouxe nesse quesito, né? Mas, no contraponto disso, eu acho que tem um ponto que é bem... que eu nunca senti tanto na pele, assim, tá? Mas que eu consigo tangibilizar bem, tá? Que é a burocracia de processos. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de ser ouvido. Não de ser ouvido no sentido assim de que tudo que eu digo vai ser aceito, mas de pelo menos ser escutado e trazer um diálogo em cima disso, de sabe, bom, o porquê sim ou o porquê não, ou um não desse jeito, mas daqui a pouco um outro caminho, o debate aberto, sabe, sobre coisas assim. E eu vejo que em empresas grandes isso já é mais burocrático. Acho que tu ser ouvido, principalmente, porque a coisa tem muitos níveis, né? Que nem tu falou. Eu acho que o veneno dessa parte, assim, de ter uma hierarquia mais vertical, de ter mais posições, assim, na hierarquia, é que é muito mais difícil de tu ter um impacto ou de tu ser ouvido num nível organizacional, porque escala para muitas layers, sabe? Que às vezes nem sabe quem tu é lá na pontinha, né? Tu fica sendo uma engrenagemzinha, eu acho que muito menor, assim, dentro do contexto da empresa, né? Não sei o que que tu, das tuas experiências, assim, o que que tu trabalhou com a parte burocrática de processos, com a parte burocrática de ideias, até com a parte burocrática eu vejo de valorização, até eu acho que é bem mais burocrático, né? Tu ser valorizado, reconhecido, não necessariamente financeiramente, mas tu ser reconhecido dentro da empresa, né? Sim. Cara, é realmente diferente isso de uma empresa grande para uma empresa pequena,
Porque, por exemplo, às vezes, numa empresa gigante, numa empresa grande, numa multinacional, enfim, a decisão que é tomada é de uma pessoa que ela tá, sei lá, pensando no dev. É de uma pessoa que tá, sei lá, pensando numa hierarquia, tá 5, 6, 7 níveis acima de você. Então, a questão do não ser ouvido em alguns pontos tu pode até conversar sobre isso em alguma instância, mas dependendo da decisão que é tomada, seja ela tecnicamente ou não, de fato não existe muita margem para aquilo acontecer, né? Então, vai muito que de empresa para empresa. Outra coisa também que a burocracia traz de empresas grandes para empresa pequena por exemplo, em empresas grandes, você tem um processo muito bem definido das coisas. Seja Uhum. tipo, pô, da contratação de uma pessoa nova. Então, tu tem um processo de onboarding, de setup da máquina daquela pessoa. Tu tem um processo de deploy, um processo de revisão, um processo da esteira como um todo, desde a maneira que um card entra, da maneira que até ele se entregue. Numa empresa grande, a gente tem processo para aquilo ali. Já numa empresa pequena, por experiência própria, e acho que nem é correto dizer experiência própria, porque eu tô falando aquela experiência que eu realmente já vivi em todos os âmbitos. Na empresa pequena, às vezes, pô, a solicitação de um card é tipo assim, um e-mail, uma ligação, a pessoa que tá ali do seu lado, se trabalha presencial, e o card ele é só um card para tu mover e ter algo para referenciar, mas tudo aquilo ali não teve um refinamento, não existiu um repasse, não existiu uma discussão, não existiu um desenho, propriamente falando, seja de arquitetura, seja de UI, de UX, enfim. Então, tem essa parte burocrática também, que, dependendo do momento de cada empresa, às vezes você tem a sensação que as coisas acontecem mais rápido numa empresa pequena, Uhum. porque ela tem menos processos, então essas coisas vão acontecer mais rápido lá de alguma maneira. Tem a parte boa e a parte ruim sobre isso. E aí, de novo, agora não é opinião nem perfil. Acho que, de fato, é o trade-off que tu faz. Com coisas que são mais rápidas, acho que primeiro vale a pena até falar por coisas que são mais processuais, vamos dizer assim. Tu acaba tendo mais segurança para uma coisa ir para produção, tu tem mais segurança com o que está sendo desenvolvido, porque se aquilo foi olhado por alguém de produto, por alguém tecnicamente, se foi refinado, enfim, teoricamente tem mais chance daquilo na hora de ser desenvolvido e ser testado depois na qualidade, dele ser feito com mais qualidade. Não sei nem se qualidade é o termo certo, e sim se de fato aquilo está resolvendo o problema que tem que resolver, porque ele Uhum. teve essa esteira muito bem feita, né? Então esse é o trade-off desse processo, isso ser mais oneroso na demora para algo chegar em produção, mas teoricamente tu ganha, né, nessa qualidade dado esse processo. Já numa empresa pequena, aquilo chega em produção muito mais rápido, porque não teria todos esses processos, mas pode ser que chegue com um problema, ou se não chega com um problema, chega muito mais rápido do que um processo oneroso. Então também existe essa burocracia que existe na empresa grande, e eu acho que ela é inevitável na empresa conforme ela vai crescendo. Não é a burocracia no sentido que sou um burocrata, quero que as coisas, né? Acho que é justamente que precisa de processo, vai aumentando mais pessoas, o processo vai ficando maior, a squad aumenta, o produto vai ficando mais crítico, ele precisa ser mais estável. Então o processo ele tem que existir. Então é uma coisa que ela vai ficando mais exponencial. Faz sentido isso que eu tô te dizendo? Faz, faz, faz. Eu sou um grande fã da área cinza, né? Aquela ideia assim de que nem tudo é no preto e nem tudo é branco. Eu acho que é uma área cinza, assim, que é meio que uma mescla de vantagens e desvantagens que tu assume com determinada ideia, né? Então eu concordo, assim, que processos eles são fundamentais, né? Eu até trabalhei com um PM na minha segunda experiência de profissional, assim, foi inclusive ali que eu tive todo o contato com metodologias ágeis, né? Então, na primeira empresa lá que eu trabalhei, zero metodologia, né? Mas eu tive esse primeiro contato, assim, com ele sobre metodologias ágeis e processos, e eu nunca vou esquecer de uma coisa que ele me disse, que uma empresa, ela é processos, ela não é pessoa, porque pessoas, elas saem, voltam, sabe? Vão para outro desafio, outro emprego, saem de licença, tiram férias, mas os processos, eles têm que estar bem estabelecidos.
desde o processo de desenvolvimento, sobre, bom, como é que é o nosso processo? A gente tem PR, quem aprova, quantas pessoas, quais são as nossas métricas de qualidade para aprovar, para aceitar, qual é o nosso processo de gerenciamento de branches. Olha, eu tenho a main, eu tenho a dev, como é que eu faço o deploy, é por tag, eu vou assumir que dev, mergeado em dev, é propriamente dev, então acho que tudo vem de processos, porque processos trazem alinhamento, e alinhamentos trazem autonomia. Eu acho que todo time, toda empresa, ela tem que ter um certo nível de autonomia, né? E Uhum. para isso só processos, estabelecendo processos. Mas também eu acho que ter só processo para tudo, com várias etapas, com várias validações também não é o caminho. Porque eu acho que a gente traz muita lentidão e deixa a coisa muito engessada, né? Exato, Então por isso que eu exato, digo, eu sou um grande fã da área cinza, que é meio que o meio termo disso tudo. Vamos botar processo, vamos botar burocracia, mas nem tanto, sabe? exato. É que assim, ó, no final é trade-off. Por exemplo, Uhum. não tem, por exemplo, numa empresa grande, como tu deixar sem processo, que nem seria uma empresa pequena, porque imagina, 500 devs fazendo milhares de coisas, e imagina tu botar os processos de uma empresa grande numa empresa pequena para 2 devs. Então, no Não final de dá. tudo, tudo é trade-off. E conforme as coisas vão crescendo, a gente entende por que algumas decisões foram tomadas, algumas tu entende que elas não deveriam ter sido tomadas. Uhum. Acontece também e tá tudo certo, é do jogo. Acho que ninguém erra ou toma uma decisão errada porque tá afim de errar. Consciente, né? Exato, é escolhas, é que nem a gente, pô, como deve tu gerar um bug, ninguém coda querendo gerar um bug. Acontece, né? Então, cara, no final de tudo, tudo é trade-off. E é perfil. Aí por que a gente volta no papo de perfil que a gente conversou anteriormente? Que, por exemplo, eu sinto, eu queria muito a tua opinião, que é cada vez mais aquele dev que a gente pensa. Vamos pensar assim: programador, computação, 10 anos atrás, Uhum. 15 anos Uhum. atrás. Existe um estereótipo sobre esse cara, sobre essa pessoa, né? Que era o programador. É a Nerdola, né? pessoa que não precisa se comunicar, fica só ali e tudo mais. Eu acho que cada vez existe menos espaço para essa pessoa. Precisa muito Uhum. ainda. Hoje um dev cada vez mais soft skill é mais importante. Acaba sendo não mais importante que a técnica, pensando em dev, mas ela é cada vez mais presente, a necessidade dela existir. Então, não existe mais aquele cara, tipo assim, vou botar um fone e quero codar. Eu não Uhum. consigo mais pensar nesse cara existindo no mercado, assim, sendo bem sincero nas empresas que eu. Parênteses. Que saudade de botar um fone que só codar. Só vou dar, exato, exato. E isso até em empresa pequena, porque eu acho que cada vez mais tem que ter esse contato. Em empresa grande, então, isso nem se fala, Uhum. né? Isso aí também não é uma coisa tipo, não tem como acontecer. Então eu sinto que não existe mais esse perfil. Que, tipo, vou botar um fone ali, vou só codar e não vou me preocupar com mais nada. Então, por que o lance de perfil? Porque, assim, na empresa pequena, talvez tu tenha mais espaço para fazer as coisas mais sozinho. Esse é o lance de perfil que eu tô falando. O que eu quero dizer com Uhum. isso? Como as coisas ali ainda estão em fase de crescimento, tem menos pessoas, tu vai ter mais autonomia para pensar em mais coisas. Não tem um processo de design que vai vir um Figma bem estruturado, que a tela tem que ser daquele jeito. Não vai vir um card com um Open API de um Swagger para tu fazer aquele Uhum. contrato bonitinho. Não tem ali os critérios de aceite muito bem definidos num card para ter um processo de qualidade. Então tu vai ter essa autonomia para fazer isso melhor. Fazer isso melhor no sentido de fazer as coisas mais sozinho. Então, se tu tem esse perfil de querer fazer mais tudo e tá mais solto, digamos assim, acho que a empresa pequena é mais esse perfil. Menos do que antes, há anos atrás, mas ainda tem mais espaço para esse tipo de perfil e atitude. Já numa empresa grande, que existem os processos muito bem definidos, as coisas têm um padrão, as coisas acontecem de uma maneira, esse perfil do cara que faz tudo sozinho, que é ali da caverna e tal, esse perfil desse cara não dá certo numa empresa grande, certo? Uhum. Então acho que vai muito desse perfil aí, sabe? Você entender também os seus momentos e o seu perfil, o que tu prefere, sabe? É trade-off.
Não, acho que tudo, né? Isso eu bato bastante no ponto lá no time também. Até indo para um lado técnico da coisa, né? De tudo que a gente vai considerar, até diz assim, bom, que tecnologia que eu uso para esse projeto aqui? Cara, não existe, não tem uma bíblia lá que diz, olha, tem que ser essa tecnologia. A gente vai ter várias e a gente vai ter que entender o que que a gente está abrindo mão daquilo ali. E acho que muito essa decisão aí que tu falou de perfil de encaixe é isso, né? Bom, eu vou abrir mão de alguma coisa nisso, né? Seja uma possibilidade mais vertical de hierarquia, de crescer daqui a pouco para um lado mais especializado, técnico, lá para principal, staff, ou não, né? Vou conseguir chegar mais rápido daqui a pouco numa estrutura mais enxuta, numa empresa pequena. São coisas que a gente vai ter que lidar, né? Não existe o perfeito. A gente não consegue chegar aqui e falar assim, olha, empresas grandes é perfeito. Todo mundo tem que ir para empresa grande. Ou não, empresas pequenas são perfeitas, elas sempre apresentam grandes chances de crescimento profissional. Também não, né? Acho que não é nenhum caso nem outro. Acho que é muito avaliar, assim, o seu perfil, o que que se quer para o futuro. E também acho que, acredito muito em ciclos, né? Daqui a pouco eu posso ter um ciclo na minha vida que empresas pequenas estão fazendo super sentido pro que eu quero. Daqui a pouco eu atingi uma maturidade, eu encerrei aquele ciclo ali e agora eu quero experimentar uma empresa grande. E talvez para esse meu novo contexto de vida acabe fazendo mais sentido uma empresa grande, né? Acho que Isso nada é justamente o meu caso. é escrito em pedra, né? Esse é justamente o meu caso, foi justamente isso. E aí eu queria voltar só num outro assunto que a gente falou um pouquinho antes, e conectar com uma parte técnica, que foi uma coisa que mudou muito a minha maneira de pensar de uma ideia técnica, me fez repensar muito outras coisas da vida que não só a área técnica, mas mesmo assim no âmbito profissional, que foi aquela palestra que a gente foi, a primeira palestra quando a gente conheceu o Valdemar, que ele estava apresentando arquiteturas modulares. Aham, Lembra os monolitos modulares lá que ele aham, trouxe? aham. E eu lembro que estava super em alta no mercado ainda microserviços. Todo mundo queria fazer essa solução em microserviços, tu ia discutir uma ideia com alguém, Não, aquela a época lá, pessoa já só pra galera estava entender, quebrando em microserviço, né? 2023, tá? Era o hype, qualquer parada. Vou criar um CRUD que tem login e um listar. 3 microserviços. Nessa época era isso aí. É. E já vinha de antes, né? De 19, já muito hype microserviço, e veio, parece que tudo era microserviço, tudo tinha que ser microserviço. Bala de Tinha prata, gente bala de prata. destruindo o seu monolitinho lá, funcional, sustentável, quebrando em 6 microserviços a nada, assim, só porque sim. Porque era legal e era o futuro da computação. E aí, quando a gente chegou na palestra, assim, e o Valdemar ele começou a trazer as ideias de que, pô, gente, vamos para uma arquitetura evolutiva. Vamos começar do pequeno, assim, criando algo que seja um monolito, que seja algo ali encapsulado, um bloquinho, mas que ele tenha uma possibilidade de fácil evolução para um microserviço se a gente precisar. Não faz sentido a gente começar a ideia de algo super complexo e já adicionar uma complexidade no ano zero ali, né, no dia zero do projeto, sabe? A gente tem que lidar com um monte de repositório. Ah, vai ser multi-repo, vai ser monorepo, sabe? Como é que vai ser a estratégia de branch, como é que vai se comunicar, Não, e que deploy, time. pipeline, É, observabilidade. Isso é cara, escala e pra isso assim, caramba. ó, isso me trouxe uma maneira de pensar sobre as coisas de tudo. Vamos fazer evolutivo. Vamos começar do pequeno, o pequeno organizado, o pequeno bem feito, mas pensando na evolução disso. E a mesma coisa se aplica, por exemplo, ao que a gente falou sobre empresas, né? Ah, será que faz sentido eu trazer uma estrutura ou um processo de uma empresa grande para uma pequena? Acho que não, mas de repente trazer o processo de uma maneira mais enxuta, que traga um padrão, que traga uma visibilidade para aquilo ali e ir evoluindo conforme a necessidade de crescimento da empresa, para mim faz total sentido. E é meio que um deparo dessa ideia do microserviço. Bom, para que que eu vou colocar algo super complexo se eu não preciso disso, sabe? Eu preciso de algo bem feito, mas não algo complexo. Acho que bem feito, bem executado é diferente de complexo, né? Concordo, Então, concordo. E a essa gente tende ideia assim a mudou gente tende a muito. deixar tudo ficar complexo, né? A gente tem essa mania. A gente deve, né? Quem é Uhum. dev ou quem já foi dev, quem não é mais, agora é head também, né? Mas Ah, o brincadeira essa parte. Red Eu sempre tenho que dar uma folgadinha contigo que é head, é o desculpa, cara. fancy job. Agora é Red.
Tipo, a gente tende a deixar tudo mais complexo, né? A gente, sei lá, não sei por que que isso... A gente normaliza deixar as coisas complexas, né? E eu vejo as coisas por um outro lado. E eu acho que esse lance do Valdemar também mexeu comigo desde aquela época lá que é tipo assim, cara, evolutivo. O que a gente quer dizer com isso? Por que eu tenho que pensar em escalabilidade se eu tenho um cliente só? Eu tenho um 5 clientes, mas estou com eu, te- 5 pods rodando aqui. eu tenho um cliente que vai me dar 5 usuários. Por que eu tenho que pensar? Ah, se eu ficar escalável, tipo, e se eu tiver 100 mil usuários? Beleza, mas se tiver 100 mil usuários também o teu faturamento vai mudar, tu vai pensar nisso. A não ser que realmente tu saiba que tu vai de 5 usuários para 100 mil de um dia pro outro. Aí é outra história. Mas se a gente tem nós não temos essa previsibilidade, certo? Então, acho que justamente isso, cara, é evolutivo. É ver o que funciona pra ti e tudo mais. Tá numa empresa pequena e tu vai tendo esse trade-off, vendo como é que um lugar grande tá fazendo, e daí tu, tipo, pô, agora eu tô vendo que isso aqui não tá mais funcionando pra mim. Pensando na empresa pequena, né? Não tá mais funcionando pra mim, tá ficando desorganizado, tá virando um gargalo, não tá legal desse jeito. Como é que o lugar grande faz tua coisa? Beleza. Mas ainda assim, lá aqui eu tenho 10 funcionários, eles têm 1.500. Ainda não é 100% por isso. Mas eu posso adaptar. Pô, tem esse rolê aqui que eu posso botar e tal. Então, cara, no final de tudo, é trade-off e ver o que funciona pra você ou não. No final de tudo, é fazer a melhor limonada com os limões que a vida nos dá. Nossa, nossa, Uau, profundo, nossa, né? nossa. Essa é a tua Ah, isso mensagem de aqui. commit? Essa é a tua mensagem de Essa é a minha commit? mensagem de commit. Essa é a minha mensagem de commit. Isso daqui é papo de head. Papo de Já. head. Caramba, tu tá vendido por isso aí, né, filho? Não, já. Agora eu tô entregue. Agora eu tô entregue. Ainda mais que eu tô midiático. É podcast, é gravações, é palestrinha. Agora. Tudo. Uau. Não, cara. Daqui a pouco eu acho que. Daqui a pouco eu vou começar a ter que tocar sozinho aqui, porque o cara vai estar muito ocupado na agenda dele, dando entrevista pra TV e tal. Não, o main branch sempre vai ter um espacinho na minha agenda. Ih, Fique tranquilo. então tá gravado, hein? Tá gravado e publicado. Tá feito então, meu querido. Fechou? Por hoje era isso. Faça a melhor limonada com os limões que tem na sacola. É isso aí. No final de Fechou. tudo, a gente trabalha com o que a gente tem. O que a vida dá pra gente, a gente resolve. Exatamente. Só não esprema o limão no olho, né? Por favor, por Não favor. A não ser que recomendamos. seja no amiguinho que você não gosta, aí tá tudo certo. Mas depois do horário de trabalho. Mas é isso então, galerinha. Segue a gente no Twitter, segue o Main Branch no Instagram, todos os links aí estão na descrição. E tamo junto. Comenta, que engaja, dá É isso aí. like, A gente responde todos os compartilha, comentários. né? Se acha que, pô, é um conteúdozinho legal, é uma coisa mais contraída, mas que mesmo assim agrega algum valor, manda pro amiguinho, joga no grupinho. É algo que nos motiva, né? De certa forma, pô, ver as views, ver o nosso conteúdo aqui, esse tempo que a gente dedica da nossa rotina pra criar, assim, esse conteúdo pra vocês, compartilhar essas ideias, experiências que a gente vive, e ver fazendo sentido, eu acho que sempre dá um gás a mais, né? Do nosso lado aqui, a gente sempre nessa relação, a gente sempre se empenha muito em procurar coisas que façam sentido pra vocês e ter cada vez mais, assim, acho que feedbacks, ver mais engajamento do lado de vocês sempre nos faz querer mais, trazer coisas diferentes, atingir novos canais, novos públicos, enfim, né? Sempre bom. Então, se puder dar essa força pra nós, ó, ajuda demais. Ó, a Tamo... minha câmera fez até coraçãozinho aqui, ó. Tá com o react do Mac ativado. Aham. É, se faz, daqui a pouco faz uns sinais, sabe, balãozinho, né? Cheio dos frufru. Mas é isso então, galera. Valeu mesmo. A gente basicamente produz aqui algo que a gente gostaria de consumir e algo que a gente acha que pode agregar na vida das pessoas. Então a gente não faz aqui conteúdos chamativos e tal, e nada, tipo. E também não é uma crítica a quem faz, só não é o nosso. Não é nosso objetivo aqui em ser algo puxado pra comédia, pro meme e tal, é justamente pensar em um conteúdo que agrega profissionalmente, digamos assim. Como se fosse como se cada episódio fosse uma talk que tá num meetup ou numa palestra, sabe? Esse é o nosso intuito aqui. Então a gente tenta se esforçar e a gente pensa em, tipo, pô,
a gente paga um software para tentar melhorar a nossa qualidade de áudio, para fazer essa gravação legal, a gente investiu em microfones e tal, então, justamente para trazer esse conteúdo de qualidade bacana. Então, qualquer feedback é bem-vindo. Se tu curtiu e quer levar esse vídeo adiante, cada pessoa a mais que atingir para nós vai ser bem bacana. Eu até ia falar, né? Se não, se acha que não faz tanto sentido, comenta, mas quem não acha que faz sentido não tá 40 minutos assistindo nós, né? Então não tem Exato, muito por exato. que Não, deixar essa mensagem, mas deixe teu feedback, exato. independente, né? E até aproveitar aqui, ó, porque, tipo assim, como a gente já tá no final, então quem tá aqui de fato quer ouvir o que nós estamos falando, né? Quem tá aqui, ó. Exato, tá aqui, ó. Tá É aqui, só ó. isso que eu tenho a dizer. Tá aqui junto com o Grêmio, ó. Quem tá aqui quer ouvir o que a gente quer dizer, então eu tô partindo desse precipício. Cara, partindo do princípio que quem tá aqui até o final já ouviu outros episódios também e tal, vocês já têm uma ideia do que nós dois já fizemos, já vivemos, a gente já expôs aqui, também tem o nosso LinkedIn aí com as nossas experiências. Se você quiser ouvir uma coisa em específica, a gente fale sobre algo específico que a gente já viveu, uma curiosidade que você tem, principalmente se tu é iniciante na área, tipo, pô, pega aí, nós dois somos jovens, mas nós já estamos muitos anos nessa carreira aqui, e pelo menos a gente no início, quando a gente tinha 18 anos, 19 anos, a gente estava no início da carreira, pessoas que tinham 10 anos de experiência eram caras de 40 anos, eram bem diferente de nós aqui, por exemplo. Então, qualquer dúvida que tu tiver, coisa que tu queira saber, qualquer coisa mesmo, comenta aí que a gente, se for uma coisa muito curta, a gente responde no comentário, mas se for algo legal, a gente pode virar um episódio. E vai ser um prazer tá compartilhando isso, que esse é nosso intuito, é agregar. É só esse o intuito desse podcast. Não é ficar rico com o YouTube, até porque isso, assim, ó, Não. é mais fácil a gente jogar na Mega Sena e ganhar na Mega Sena do que a gente ficar rico no YouTube, tá? Não, a galera diz que vai ficar rico com TI, aquelas matérias que saem no G1 lá. A gente tá há 10 anos tentando e não conseguiu, não vai ser com o YouTube que a gente vai conseguir, então... Esse é o caminho. Beleza? Fechou? Fechou, valeu. Aquele abraço. Até mais. Valeu.